igreja do Senhor, vamos nos colocar de pé, aplaudindo a Jesus Cristo, que é digno de honra, de louvor e adoração. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Fale com Deus agora. Agradeça ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem te feito, pois até aqui nos ajudou, nos sustentou, Senhor. Ah, meu Deus, e nessa reunião maravilhosa, onde nosso coração está totalmente aberto diante do teu altar, buscamos a tua face, Senhor, pois o Senhor tem tudo que nós precisamos. Ah, Pai, vem com teus olhares de amor, vem com a tua doce presença, vem, Pai, com a tua paz, vem com teu Espírito Santo e sonda os nossos corações. Nós que estamos diante da tua face, que tu és tremendo, tu és maravilhoso, não há outro além de ti, Senhor. Seja adorado no meio do teu povo. Tenhas liberdade, Pai, de passear em nosso meio, como o Senhor passeava no meio do arraial de Israel, aonde o teu povo se reunia diante da tenda da congregação. Ah, o teu povo se reúne diante da tua face. E queremos, Pai, mais e mais de ti. Estamos nessa reunião especial dos filhos de Deus, dos filhos que se reúnem, que aceitaram o convite para estar assentado à mesa. Os teus filhos foram chamados pelo teu nome. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Ah, Deus, o Senhor é tão tremendo em tudo que fazes. Não há outro igual a ti. E nós estamos nessa reunião toda especial, aonde as famílias sendo representadas estão diante do teu altar, e nós nos consagramos a ti, Senhor. Tudo que somos, tudo que temos e a nossa casa, toda ela está diante do Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou.
Quando o Senhor diz que Ele fez, Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, dê honras ao Senhor, dê glórias ao Senhor. Diga o quanto Ele é lindo, poderoso. Ouve clamar, é sua glória.
seja bem-vindo a este domingo de Santa Ceia. Estamos no propósito dos sonhos de Deus, mas hoje uma reunião especial da consagração das famílias. Amém? Eu quero trazer para você que em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, em nome de Jesus, falando um pouquinho sobre o Jacó, né? O Jacó, como todos nós conhecemos, ele era gêmeo de Esaú. Ele enganou Esaú para roubar a bênção da primogenitura. Ele enganou seu pai no leito e ele teve que sair de casa fugido, porque ele foi ameaçado de morte pelo irmão, e ele foi conduzido até o deserto. Irmãos, com essa mensagem de hoje, como eu estava explicando no culto da manhã, antes de Deus fazer uma grande obra na nossa vida, Ele primeiro vai ter que nos parar, né? Ele vai ter que nos forçar a dar uma parada. Por quê? Porque nós, né, como bom brasileiro, a gente sempre dá jeitinho em tudo. A gente sempre está procurando um jeito de resolver as coisas. Tem coisas que a gente não vai resolver. Tem coisas que só o próprio Deus pode resolver na nossa vida. Então o Jacó, ele sempre deu um jeito dele. Eu vou ser abençoado se eu tiver a primogenitura, né, que pertencia por direito ao irmão dele. Então, como ele não tinha, o que ele fez? Foi lá e roubou, enganou o irmão para ter. Mas ele não foi abençoado. E aí um abismo, ele só vai chamando o quê? Outro abismo. Aí ele enganou o irmão ficou furioso, ameaçou ele de morte. Não enganando bastante o irmão, enganou o pai, que estava em leito. O pai estava cego, ele enganou o pai para receber a concretização dessa bênção, né? Enganou o irmão, fez o irmão vender a bênção por um prato de lentilha, colocou uma roupa de pelo, foi enganar o pai no leito. E aí o que aconteceu? Teve que fugir para o deserto sem nada. E aqui, quando ele chega no deserto, a partir do versículo 10, né, Deus ele entra em ação, fazendo Jacó parar. Porque o plano de Deus para Jacó, para com a nação de Israel, era muito maior do que o próprio Jacó estava enxergando. E às vezes Deus precisa nos parar para nos fazer enxergar o que Ele tem para a nossa vida. Enquanto a gente tentar resolver, Deus para. Mas a partir do momento que nós entramos na direção de Deus, Ele começa a mudar a nossa vida. Amém? E aí, a partir do versículo 10, diz assim, partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã, e chegou a um lugar aonde passou a noite, porque o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Olha como estava a vida do Jacó, a ponto de pegar uma pedra e fazer ela de travesseiro. Né? Cabeceiro, travesseiro tem o mesmo sentido. Imagina como estava a cabeça dele. O que eu fui fazer? A que preço? Ele estava abençoado ali naquele deserto? Não, em casa ele tinha um travesseiro fofinho, mas ele estava no deserto sozinho. Estava numa condição, vamos colocar, até mesmo deplorável, a ponto de se deitar sobre um travesseiro. E aí Deus começa a forjar o caráter de Jacó, para mostrar para Jacó o que é realmente ser abençoado, o que é realmente ter a bênção de Deus. Aí começa, 12. E sonhou, e era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava onde, igreja? Em cima dela. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu te darei a ti e a tua semente. Deus começa a mostrar para Jacó que a bênção que ele ia precisar viria de onde? Do céu. Por isso a visão daquela escada. Deus está mostrando: eu tenho poder de abrir os céus
e de lá de cima anjos subiram e desceram se quiser. Mas isso também acontece conosco, irmãos. Às vezes a bênção está chegando e de repente ela volta, como se os anjos vai subindo e descendo. A gente não entende, porque em determinados momentos da nossa vida nós não alcançamos a resposta de Deus. Em determinados momentos da nossa vida nós não alcançamos a bênção de Deus. É porque algo dentro de nós ainda precisa ser forjado. Na condição que o Jacó estava, né? Guerra na família. Eu até brinco, né? Uma mão na frente, outra atrás, porque não tinha nada. Ele só tinha a areia do deserto e a pedra, né? E um sonho. Mas ele não tinha nada além disso. Nem servia a Deus, o Jacó servia. Você sabia disso? O Jacó era neto de Abraão. Ele também era participante da bênção, não precisa ter roubado. A bênção passou de Abraão para Isaac. Isaac passou para os seus filhos. Tanto Esaú como Jacó seriam abençoados. Mas a pessoa que está fora da direção de Deus, ela fica tentando buscar. Ela fica tentando alcançar, ela não alcança nada. Ela fica só com a visão, poxa, podia ser curado, podia ser abençoado, podia ser próximo, podia ter essa porta aberta. Ela fica só no campo, porque é do sonho e não da realização. E aqui continua Deus dizendo para ele, né? A terra, no final do versículo 13, a terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Jacó, o que eu tenho para fazer é tão grande que não é só para você, é para sua família também. Só que Jacó, irmãos, me chama a atenção. Como que Deus fala para Jacó que vai dar algo para ele? A semente significa família. Só que Jacó estava como no deserto? Sozinho. Jacó não tinha nada. Não tinha nem a terra que ele estava, era dele, se fosse olhar. Era um deserto. A única amiga era a pedra, né? O único consolo que ele tinha ali era a pedra. Mas Deus faz uma promessa para o futuro. Mas a mensagem que eu trouxe hoje pela manhã, irmãos, o contexto é: Deus não pode abençoar o nosso futuro se a gente não fizer as pazes com o nosso passado. Enquanto tiver algo no nosso passado que nos impede de viver um bom presente e ter esperança para o futuro, nós não vamos ver a bênção de Deus. Vai ficar um sonho. Sobe e desce e não alcança nada. Mas vamos continuar aí, você vai entender melhor. 14. Isso aqui é Deus prometendo, tá? E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente, o que diz aí? Serão benditas todas as famílias. Mas a família do Jacó estava bendita? Não. Ele tinha provocado uma tragédia dentro da casa. Imagina como é que estava o coração do irmão. Ódio puro. Foi um ataque desgraçado. Enganou, apegado a Deus. Imagina como é que está o coração do pai de Jacó. Meu próprio filho, sangue do meu sangue, me enganou. Se aproveitou da minha seguida. Se a gente, quando é maltratado, fica remoendo, né, irmãos? Imagina o Esaú espumando de ódio. Isaac na cama, remoendo aquela situação de ser o pai de família, não ter podido ter feito nada. E a mãe do Jacó. E o Jacó era o filho preferido dela. Imagina a mãe do Jacó. Meu filho, como ele estará agora? Aonde ele estará? A família desestruturou tudo. Mas Deus está falando: olha, Jacó, se você se consertar, se você seguir o que eu estou te falando, a sua vida vai sair desse sonho, dessa pedra dura, para uma bênção que vai se estender a sua família. Irmãos, isso aqui traz para nós hoje no sentido que Deus quer nos usar e nos usar para abençoar a nossa casa. Domingo passado eu preguei sobre a família, né, o maior sonho realizado da família no altar. E hoje estou falando da consagração. Consagração não só da família, mas dos sonhos, de tudo que se tem. Porque se nós não colocamos, o que é consagração, pastor? É colocar ao cuidado de Deus, é separar para Deus, é colocar nas mãos de Deus no sentido que Deus vai cuidar e vai prover tudo aquilo que você deu para Deus cuidar.
Ele vai fazer. Se você entrega a sua família, né, no normal, é um filho quando nasce, passa 8 dias ali, você leva o dia no altar e o sacerdote consagra ao Senhor, e a partir de então, Deus ele começa a cuidar daquele filho, daquela criança. Essa é a consagração normal que se faz. Mas como eu falei no domingo passado, nós, como a maioria, já chegamos na igreja o quê? Já adultos, todos com família formada. A maioria não apresentou os filhos no altar. Muitos não se casaram diante do altar. Muitos nem têm uma vida consagrada diante do altar, apesar de estarem na igreja. Né? Falando no sentido geral, que a mensagem não só para nós, amém? Vai para todo mundo que vai assistir. Então, às vezes, a nossa vida não é separada para Deus. E a gente está em busca de realizações que não vão acontecer. Estamos em busca de uma proteção que não vai chegar. Então é necessário nos consagrar e consagrar o Senhor que temos, o que somos, a nossa casa. Era isso que o Jacó tinha que aprender. Que a bênção não ia ser de algo que ele tentasse ali com a própria mão realizar, fazer, mas viria de uma vida comprometida com Deus. Isso o Jacó não tinha. O Abraão tinha. O Isaac tinha. Mas o Jacó, a preocupação do Jacó era o quê? Era a posição, era a bênção, era algo físico. E Deus tem algo muito mais para nos dar, não só no físico, mas muito mais ainda no espiritual. A ponto de vermos os anjos subindo e descendo, mas trazendo aquilo que a gente precisa. Vendo Deus do alto lá, dizendo: ó, meu filho, o que você precisar, eu vou prover para você. Cuidado com a sua casa, eu vou prover. Tudo que você precisar na caminhada, na jornada da vida, eu tenho. Eu sou um Deus preparado para te prover. Só que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente está ali, ó, se lamentando sobre a pedra, nos pensamentos sobre a pedra, dormindo sobre a pedra. Continuando. 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar o quê? A essa terra. Ou seja, o Jacó tinha que fazer as pazes com o passado. Porque ele saiu da terra dele, do meio da família, de que jeito? Mal visto, brigado, ameaçado de morte, deixou pessoas feridas, magoadas. Isso para nós hoje, em 2 sentidos que eu quero falar para você. Faça as pazes com o seu passado. Se lá no passado você se meteu em algum atrito com alguém, talvez a pessoa por algum motivo hoje nem fala com você e você não fala com ela, volta lá e conserta. Ah, pastor, mas fulano errou comigo. Irmãos, talvez a pessoa nunca vá pedir perdão para você. Talvez isso nunca aconteça. Mas como o seu caráter está sendo forjado diante de Deus aqui hoje, você tem total capacidade de ir lá e fazer diferente. Às vezes é membro da própria casa que você fala. Jacó e o Esaú, gêmeos de ventre. Gêmeos. Não nasceu um numa placenta ou um na outra. Não, os dois estavam juntos. É o univitelino que eles falam. Está no mesmo nível. Tanto é que o Jacó já nasceu com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Já querendo passar a perna no irmão. Já querendo se sobressair. Mas sem a bênção de Deus, nada que a gente queira conquistar vai acontecer. Tudo tem seu tempo, tem sua hora. Imagina o Esaú, meu irmão, foi gerado comigo, nasceu junto, colado comigo, nasceu meu primeiro, depois ele, não, a gente nasceu junto, agarrado. E olha o que ele me faz. Talvez é um membro da família, que às vezes por uma atitude você magoou. Talvez, né, naquele ímpeto de estar chegando à igreja, às vezes condenou todo mundo. Ah, porque agora eu sou super crente, você é o errado, você tem que se consertar. Às vezes a gente faz isso. Na nossa ignorância a gente faz isso. E a gente acha que a gente é o super-homem, é o super-crente, vai enfiar a Bíblia na cabeça de todo mundo. Então a gente sai acusando, a gente sai julgando. E no meio disso tudo a gente sai magoando muita gente. Portas que eram para estar abertas hoje, às vezes pode estar fechada. E lá atrás a gente não soube como agir.
que correndo, querendo agradar a Deus. Talvez por uma pessoa que você chateou, na hora do nervoso, falou que não devia. Tem que consertar. Jesus fala que se você não consertar, se consertar diante dos homens, nem a sua oferta no altar você pode entregar. Jesus fala, deixa a oferta no altar, vai lá, se conserta, depois pega a oferta e volta no dela. Aí nós clamamos, Senhor, me perdoa. Mas nem a gente está querendo perdoar, como é que Deus vai perdoar a gente? Nos perdoa, Senhor, como nós perdoamos aqueles que ofendem. Não, falando que ofendeu, perdoa de jeito nenhum. Ele não podia ter feito isso. E você está levando o que para a sua vida? Você não está contando o perdão de Deus. Ah, mas fulano errou. Pode ser. Mas quem é que tem a luz? Quem é que tem Jesus? Vai ser diferente. Ah, pastor, mas eu tenho razão. Todo mundo tem, irmãos. Todo mundo tem. Mas Deus falou, você vai tornar nessa terra e vai consertar. Se você quer ter um futuro abençoado, conserte o seu passado. Seja com sua família, seja com alguém que passou pela sua jornada de vida. Às vezes lá atrás o marido falou algo para a esposa falou algo para o marido, mãe para o filho para a mãe. Conserte. Conserte. E é nessa hora que o caráter forjado. Você quebra o orgulho e vai lá, não, eu sou de Deus, eu sou diferente. O diabo vai me dominar nessa parte. E outro sentido que eu quero trazer, de fazer as pazes com o passado, é você se perdoar, irmãos. Porque muitas vezes, em algum ponto da nossa vida, a gente errou, porque ninguém é santo, né? E a gente orou a Deus, Senhor, me perdoa. Deus perdoa. Deus é perdoador. Mas às vezes a gente não se perdoa. O diabo usa isso como arma na nossa vida. Toda vez que acontece alguma coisa, o diabo vem e acusa, viu? Lá atrás você errou, lá atrás você pecou, lá atrás você fez. Aí a gente fica, ai meu Deus, e confessa tudo de novo. E Deus está de lá de cima, Senhor, já te perdoei. Falta você se perdoar. Perdão, ele é uma direção. É para você e é para os outros. É para nós. Qualquer área da sua vida, irmão, você tem direito ao perdão. Ah, pastor, mas eu fiz o que não devia. Não tem problema. Né? Para Deus não existe tamanho de pecado, irmãos. Quem rouba um anelzinho, quem rouba um banco, para Deus é a mesma coisa. A mesma coisa. Mas às vezes o que acontece? A pessoa fica medindo o tamanho das coisas. Não é assim que funciona. Então você precisa fazer as pazes com o seu passado. Amém? Chega lá, Senhor, lá atrás eu errei mesmo. Lá atrás eu ofendi alguém. Lá atrás, né? Eu falei que não devia. Fui infiel. Fui ignorante. Eu sempre falo, né? Que o ignorante não é aquele que responde ríspido, né? Ignorante é quem não tem estudo. Sabia disso? Aí às vezes a pessoa é ríspida. Ah, você é um ignorante. Não, ele é sem educação, sem respeito. Mas não é um ignorante. Ignorante é quem não tem cultura, quem não tem o que? Sabedoria. Amém? Então preste atenção aqui. Continuando aí o versículo, onde eu parei? 15, né? Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito tudo que eu tenho dito. Ou seja, Deus fez uma promessa para o Jacó. Jacó, enquanto eu não consertar a sua história, né? Enquanto eu não consertar a sua vida, não vou sossegar. Por quê? Porque a obra de Deus é maior. O plano que Deus tem para nós são planos de paz e não de mal. E é para nos dar um futuro e uma esperança. A gente queria esperança de futuro, mas o que aconteceu. Né? Continuando aqui. Versículo 16. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está onde? Neste lugar, e eu não sabia. Jacó não estava vendo mais Deus. E é esse o nosso problema nos dias atuais. A gente já não consegue enxergar o Senhor nas situações. A
vida vai se embolando, as coisas vão acontecendo e a gente já não consegue enxergar o Senhor nas situações. Deus estava ali o tempo todo. Quando Ele enganou o pai, quando Ele enganou a mãe, Deus estava ali o tempo todo. Quando Ele errou, tudo que Ele fez, até no momento que Ele escorou a cabeça na pedra para dormir, Deus estava ali o tempo, só Ele que não. E é o que acontece conosco. Deus está o tempo todo do nosso lado, mas a gente só enxerga o quê? A ofensa, a gente só enxerga o problema, só enxerga a porta fechada, só enxerga a dificuldade. Mas Deus está ali o tempo todo. Vamos continuar. 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta da onde? Dos céus. Queridos, preste atenção numa coisa. A casa de Deus, quero que você entenda isso. A casa de Deus é uma mãe. Ela te recebe. Mas tem hora que a mãe fica brava. A casa de Deus às vezes vai te confrontar. Tem dia que ela vai te abraçar. Você vai vir no culto, né? Vai ser aquele abraço. Nossa, que palavra me consolou. Eu cheguei a chorar na hora do louvor. Mas vai ter dia que a mãe vai ter que puxar a sua. Que a mãe quer te ver bem. O pai quer te ver bem. Então a casa de Deus muitas vezes vai ser terrível aos olhos humanos. Por quê? Porque a presença de Deus que está ali não pode deixar as coisas de qualquer jeito. As coisas precisam se direitar. E Deus quer te ver vencer. Então o lugar onde Deus está, né, não é o terrível de ruim, mas é o terrível de ter bastante poder para transformar o coração humano, para fazer o mentiroso não mentir mais, o roubador não roubar mais, a pessoa abandonar o caminho errado, o caminho de Jesus. A igreja, né, como eu falei, tem dia que vai ser sua mãe. Você vai chorar no colo dela, né, vai se derramar. Mas tem dia que você vai sair de culto. Porque Deus está falando, tem que mudar. Tem que fazer as pazes com o passado. Amém? E aí, irmãos, começa no 18 aí a nossa campanha de hoje. E então, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada. Foi logo, né, irmãos? Tem que demorar para fazer o que precisa ser feito. Tomou aquela pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. O que o Jacó fez? Quando ele acordou, que ele entendeu que Deus tinha falado com ele, que a promessa de Deus era maior, ele rapidamente, ele se levantou. O que ele fez? Pegou a pedra que ele estava escorando a cabeça e disse: eu vou fazer um propósito com Deus. Irmãos, você tem que pegar as pedras da vida e levantar colunas para Deus. Em vez de ficar se lamentando, chorando sobre ela, o que você precisa fazer? Você precisa se levantar. Não, vou pegar essa pedra, vou erguer como coluna. O que isso quer dizer? Que você vai pegar a situação mais difícil, mais ruim da sua vida e vai fazer dela uma oportunidade para você louvar a Deus. Enquanto isso, Deus está mudando o seu caráter. Enquanto isso, Deus está mudando a sua história. E no final, você só vai ter bênção para contar. Essa é a vida que Deus tem para nós. Não é para ficar a vida inteira explorando a pedra. Não é nada confortável, né? Mas se você dormisse nisso aqui, está amarrado, né? Ah, pastor, a vida dói muito. Não é que a vida dói, irmãos. É a gente que toma o caminho errado. Se o Jacó continuou naquela direção, irmãos, ele ia perder e perder feio. Mas ele deu uma chance, uma oportunidade para Deus provar que ele era bom. Por isso que a Bíblia diz: provai e vede do Senhor é bom. E sua misericórdia ela dura para sempre. E aí ele começa um propósito, né, irmãos? Versículo 19. E chamou o nome daquele lugar de Betel, e o nome, porém, daquela cidade antes era o quê? Luz. Então Deus deu um novo propósito para Jacó. Ele disse: não, eu vou começar agora. Vou começar do zero, vou começar direitinho. O azeite representa a unção de Deus que quebra todo jugo, toda corrente, todo atrapalho, para você começar sem nada te impedir. Amém? Ele diz: eu vou começar um propósito. E
Uma coisa que eu quero te explicar, irmãos, antes da gente encerrar aqui. Quando se fala voto na igreja, primeira coisa que a pessoa pensa, nem pastor pede dinheiro. Agora não. Mas olha aqui, voto é compromisso. Tem voto que você faz financeiro, tem voto que você faz dentro da sua casa, tem voto que você faz no lugar, tem voto que você faz no seu coração. O voto é um compromisso que você faz com Deus. Tem gente que faz um voto financeiro. Não, Deus, se eu abrir aquela porta, né? Aquele tanto vai ser do Senhor e tal. Isso é particular de cada um. Quem tem fé para fazer, que faça. Amém? Mas tem aquele que fala, não, Senhor, estou mudando a minha vida, mudando a minha história, eu nunca mais vou sair da sua presença. Para mim é o maior voto que tem. Se a pessoa está na presença de Deus, o resto ela já faz. Ela já vai ser fiel. Ela vai honrar a casa de Deus, ela vai honrar os compromissos. Amém? Então ele fez um voto aqui. Qual foi o voto, pastor? Qual o propósito que Jacó fez? Versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo. Uma coisa ele teve entendimento, né? Deus não está comigo ainda. Deus só apareceu para mim e me mostrou uma saída. Mas agora Deus precisa ser comigo. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa. Você pode estar no melhor lugar da sua vida. Se a bênção de Deus não estiver com você, você nunca vai ser feliz. Tem muita artista aí, irmão, que se suicida. É falta de dinheiro? Não. Às vezes está cheio de dinheiro. Mas não tem alegria verdadeira. Vai lá, se enche de droga, se enche de álcool, de prostituições. Mas nada vai tapar o vazio que só Deus pode preencher. Ela vai ficar uma busca incessante a vida inteira. Mas enquanto Deus não for o primeiro, o único, nada vai mudar. Então ele diz: se o Senhor for comigo, aí olha a segunda coisa que ele pede: e me guardar nessa viagem que eu faço. Nossa vida é uma viagem, amém? Irmãos, olha como é a nossa vida é uma viagem. Vamos passear um pouquinho agora? Onde você nasceu? Que cidade que você nasceu? Casa que você já morou? Pastor, eu já morei em tantas casas, já morei em tantas cidades, já viajei, né? Nesse percurso da vida eu conheci tantas pessoas. Tem gente que a gente dá vontade de desconhecer, né? Misericórdia, né? Mas vamos deixar essa parte para outro dia. Mas a gente conhece tanta pessoa no nosso caminho. A gente conhece tanta gente boa, mas também conhece gente ruim. A viagem é isso. Tem dia que a viagem é uma maravilha, mas tem dia que ela é incômoda. A nossa vida é uma viagem. E o Jacó está falando: essa viagem que eu faço, se eu for comigo nessa jornada, né? Vai ser uma bênção. Olha aqui, ó. E me der pão para comer. Ou seja, eu preciso da provisão. Deus sabe que na sua caminhada você vai precisar de comida, você vai precisar de um teto, você vai precisar da bênção de Deus. Porque ninguém se sustenta sozinho. Se Deus não te der saúde, nem trabalhar para comer você consegue. Já parou para pensar nisso? Me der pão para comer e veste para vestir. Ou seja, prosperidade. É por completo. Deus se preocupa até com a roupa que você usa, sabia? Ele quer te dar o melhor. Né? Te dar o melhor. Você não precisa ficar dependendo de ninguém te dar as coisas. Então você vai conquistar o seu. Ah, vou comprar uma roupa ali no bazar, está mais barato. Para com isso, mano. Deus pode te dar novo. Para com esse espírito velho contigo. Deus quer te dar coisas novas. Pega a melhor sandália, o melhor anel, a melhor roupa que pode vir. Que Deus faz. Você não precisa ficar mendigando pão na porta de ninguém. Ele tem manado do céu para te dar. E aí ele diz mais. Olha aqui as fases que vão passar, né? 21. E tornar em paz a casa de meu pai, enquanto ele não fizesse as pazes com o passado, Deus não ia abençoar. O Senhor será o meu Deus. O que isso quer dizer? Que Jacó não servia a Deus nenhum. Alguns estudiosos dizem que a mãe de Jacó, a Raquel, né? Raquel não, Rebeca. Ela servia outros deuses. A gente ainda não sabe, não tem a fundo, então vamos deixar essa parte para lá. Mas uma coisa é certa: Jacó não servia a Deus.
E se ele servisse a Deus, ele não enganaria o pai e o irmão como ele fez. E ele não diria isso aqui, ó: o Senhor será o meu Deus. Meu compromisso será contigo. Tem gente, irmão, que serve muito bem a igreja, mas não serve bem a Deus. Tem gente que serve muito bem a igreja, mas não serve a família. É um completo. O Senhor será o meu Deus. 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o quê? O dízimo. Eu falei hoje de manhã que muitos roubam a Deus nos dízimos, sabia? Pastor, eu dou meu dízimo direitinho. Primeiro, o dízimo não é meu, não é seu, é do Senhor. E a gente não está dando, a gente está devolvendo. Deus pega a bênção, nos dá, e a gente devolve uma porcentagem para Deus. Mas dízimo não é só dinheiro, irmãos. Não é. Às vezes a pessoa é até fiel no dizimar. Ela recebe 100, devolve 10, recebe 10, devolve 1, né? Ganha 1, não devolve nada. Está pegando. Ah, pastor, mas o que eu vou fazer com 10 centavos, irmão? Se a pessoa não é fiel em 10 centavos, ela vai ser 1 milhão. Se ela não é fiel no pouco, como é que Deus vai colocar no mundo? Já parou para pensar nisso? Às vezes a resposta está aí. Ah, então em vez de eu dar 10, eu vou dar 50. Deus não te pediu isso. Ele pediu você devolver só 10. Não tenta mudar o que já é certo, o que já dá certo. Mas a outra parte que a pessoa rouba a Deus nos dízimos é no tempo, irmãos. Deus te dá todos os dias 24 horas para você trabalhar, brincar, fazer o que você quiser da sua vida, com as suas escolhas. 24 horas Ele te dá todo dia. Vira meia-noite, respira, você está vivo todo dia. Mas às vezes a pessoa não dá o dízimo do seu tempo para Deus. Ela tem tempo para tudo, menos para Deus. Pastor, o dízimo do tempo é quanto? 2 horas e 40 minutos. Às vezes ela está 30 minutos na igreja passeando. Nossa, pastor, demorando hoje. Ah, vou perder minha novela, misericórdia. Tem que tomar sorvete, né? Meu Deus, isso aqui. Ela está roubando a Deus o tempo que é de Deus. E olha que a gente não fica nem 2 horas e 40 na igreja, né? Mas isso é um mundo do dia. Às vezes a pessoa acorda, ela nem lembra de Deus. Ela almoça, a comida está na mesa. Ela não lembra de Deus. Está lá no trabalho reclamando do trabalho, mas não lembra que foi Deus que abriu a porta para ela sustentar a família dela. Aí nós perguntamos, mas em que nós roubamos? Nos dízimos. Às vezes ela é fiel no financeiro, mas no tempo é assim. Só lembro de ler a Bíblia quando é perdido. Não lembro de agradecer. Eu até falei na sexta, né? Eu dou um propósito de 21 dias só agradecendo, sem pedir nada. Às vezes eu não posso para pedir, Deus me dá. Mas eu falei, eu só vou agradecer. 21 dias. Todo dia eu encontro um motivo para agradecer. Ontem eu agradeci pelos meus bens e pelos meus animais. Eu já tinha agradecido pela minha vida, pelos meus pais, marido, filho, renda. Aí ontem foi o dia de eu agradecer pelos bens que eu conquistei e pelos animais que eu tenho, que eu usamos muito, né? Amo eles muito. E agradecer por cada um deles. Todos que passaram, agradecer. A gente tem que agradecer por tudo, por tudo. A gente é muito negligente nessa parte. Então Jacó disse: certamente te darei o dízimo de tudo. Então, irmãos, nosso propósito aqui hoje é esse. Vou consagrar você ao Senhor, para que Deus possa cuidar de você, te dar direções abençoadas. Amém? Vou ungir você, consagrar, apresentar você a Deus, para Deus tomar conta. E você, ao mesmo tempo, você vai receber um azeite, você vai derramar sobre a pedra. Essa vai ser a sua testemunha. Amém? Sua testemunha do voto que você vai fazer com Deus. Compromisso que você vai fazer, eu não sei. Você não precisa dizer para mim, não precisa dizer, né, para ninguém. É você e Deus. Mas se estiver derramando o azeite, você faz o propósito. E essa pedra vai ser testemunha, para que Deus possa realizar os seus sonhos. Amém?
Você crê nisso? Então aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Deus vai te abençoar, vai te usar, vai te prosperar e vai ser uma bênção, né, em nome de Jesus. Então, você vai se colocar de pé em nome de Jesus. Amém? Eu não vou falar para você se você pode ou não tomar ceia, porque a ceia não é minha, a ceia não é da Igreja da Graça, a ceia não é da Assembleia, não é da Batista, a ceia é do Senhor. Se você tem a consciência de que o perdão de Deus te alcança, se você tem a consciência, né, que o perdão de Deus ele pode te limpar do pecado até mais sujo, então você tem liberdade para tomar da ceia. Mas o que não pode é você não buscar o perdão diante de Deus. Ah, não vou tomar não, vou me consertar depois. Talvez depois não tenha tempo. Então o propósito é agora. Amém? Então passa lá. Em nome de Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Meu Deus, o Senhor vai descer para receber a sua noiva adornada, preparada, que com as suas vestes, meu Deus, foram lavadas no sangue do Cordeiro e se tornaram tão alvas. Meu Pai, eu tenho certeza de que esta pessoa entendeu a tua voz e o perdão do Senhor está alcançando o coração dela agora. Eu creio, meu Deus, na libertação. Eu creio, Pai, na salvação. Eu creio, meu Deus, que o Senhor, com a tua presença, pode, meu Deus, trazer abundância de alegria ao coração do teu povo. Porque o Senhor Jesus, naquela noite, Ele compartilhou a vida com os seus discípulos, entregando para eles pão e vinho, mas que na consagração se tornou corpo e sangue do Senhor. Este é o meu corpo entregue por vós, este é o meu sangue derramado por vós. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Essas foram as palavras de Jesus. O ato da ceia é trazer alegria para o nosso coração, é trazer envolvimento com o Espírito Santo, é trazer comunhão com o Pai através do Filho. O sacrifício que traz vida. Oh, meu Deus, assim como Jacó, quando teve a sua vida restaurada, dele saiu as 12 tribos de Israel, e de uma dessas tribos, a tribo de Judá, saiu o nosso Salvador, Jesus Cristo, que se tornou o leão da tribo de Judá. E esse maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, esse leão da tribo de Judá, trouxe vida, e vida com abundância. Por isso nós fazemos isso em memória, lembrando do sacrifício vivo, do sacrifício de amor, até que o Senhor Jesus volte a nos buscar. Participe todos do corpo e do sangue do Cordeiro.
O Senhor nos ama de tal maneira. O Senhor enviou Jesus. O Senhor nos deu o presente mais precioso. O Senhor nos deu o bem maior. O Senhor nos deste vida. Suas misericórdias foram renovadas sobre nós. Seu amor nos alcançou. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. E essa é a vontade do Pai. Você se achegue como está, se sujo, se caído. O amor dele pode te alcançar e te transformar, como transformou Jacó naquele deserto, como transformou todos aqueles que tiveram encontro verdadeiro com Jesus. A verdade é que o Senhor nos ama e nos recebe como estamos, mas é impossível, quando provarmos do amor dele, continuarmos com o mesmo coração, com os mesmos pensamentos, com as mesmas fraquezas, porque ele faz tudo novo. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou longe, se eu estou de pé, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto, e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. Deus me ama. Seu amor e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me
fraco, sobrecarregado. Com o seu amor Ele me cura. Ele me dá paz no coração. Só Jesus satisfaz, meu irmão. Nem ouro, nem prata ou qualquer riqueza não se comparam ao amor de Deus. E diz que Ele amou de tal maneira, é um amor que ninguém explica. Porque mesmo ali ao falho, caídos, não sendo merecedor aos olhos humanos, foi de tal maneira que Ele olhou para nós e disse: eu posso mudar a sua história. Eu vou entregar o meu bem mais precioso. Eu vou entregar o meu filho amado. Para que quando você crê nele, você não se perca, não pereça, mas receba o que Ele veio te dar, a vida eterna. Deus me ama e o seu amor é tão grande e onde estou lá. Deus me ama e está sempre de braços abertos para mim. Ele te recebe como filho. Não houve Deus estranho em nosso meio, nem haverá. Que sonda os corações. E o que vê que você está deitado sobre a pedra há muito tempo. O que vê que você já tentou de todas as formas e nada conseguiu. Que alguma coisa te prende ao seu passado. Talvez uma mentira, uma enganação. Que você usou lá atrás para se livrar de uma situação que você está vivendo hoje. E a situação só piorou. E o Senhor está dizendo: faça as pazes com o seu passado. Uma palavra que eu ouvi essa semana, dizendo que Jacó, ele trabalhou 14 anos por Raquel. Ele não queria Lia, ele queria Raquel. Mas Lia era o que ele precisava naquele momento. Porque Lia, todas as vezes que tinha filhos de Jacó, ela honrava a Deus com esses filhos, dando-lhe nomes que honravam a Deus. Às vezes nós queremos algo, olhamos para algo, almejamos, e Deus está dizendo: não é o que você precisa. Eu tenho para te dar. Talvez você diga: não, mas não é isso que eu quero, mas é o que você precisa. Talvez aquela pessoa que está ali do seu lado todos os dias, talvez você diga: mas não é o que eu quero, mas é o que você precisa. Talvez você almeja outros lugares. Deus está te deixando num lugar bem simples. Mas não é o que eu quero, mas às vezes é o que você precisa. Deus quer forjar coisas em você, velho. Deus quer te ensinar a amar, para você que sempre foi rejeitado. Deus quer te ensinar a perdoar, para você que nunca foi perdoado. Nunca recebeu um pedido de perdão. Ele quer te dar a paz que talvez você nunca teve por andar em guerra constante. Ele quer fazer você mudar de vida. Depende do seu compromisso. Jacó entendeu. Ele disse: eu farei um voto com o Senhor. Eu farei um compromisso com Ele. Senhor, se o Senhor
conseguir voltar em paz para a casa do meu pai, se eu tiver a oportunidade de voltar lá, pedir perdão para Esaú, pedir perdão para o meu pai Isaac, abraçar de novo a minha mãe Rebeca, se todas essas coisas mudarem a minha história, o Senhor será o meu Deus. Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, Senhor. A tua casa será a minha casa, os teus desejos serão para mim, e certamente eu vou estar tão bem, tão abençoado. Eu não vou ter dificuldade de devolver ao Senhor o que é do Senhor. Dono dos meus dias, do meu tempo, dono de tudo. O amor de Deus que nos constrange e que faz isso em nosso meio. Esse é o amor de Deus. Vou derramar sobre você agora, te preparando para que você possa derramar o azeite, fazer o seu voto, ter a sua vida consagrada, a sua família consagrada, ter uma vida digna na face dessa terra. Nosso Deus tem o melhor para nós, e esse é o melhor em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Você crê nisso? Aplauda Jesus bem forte. Amém? Graças a Deus. Irmãos, o restante que sobrar para vocês podem levar, tá? Para casa, os bens. Pode voltar no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, só antes da gente encerrar a reunião, lembrando que sexta-feira vai ser a sexta-feira da paixão, amém? Nós vamos fazer uma reunião aqui única às 3 horas da tarde, não vai ter o culto da noite, tá? Nem de manhã nem à noite. Vai ser sexta-feira, 3 horas da tarde, vamos fazer a oração aos pés da cruz, vai fazer o seu pedido diante da cruz.
cruz, relembrar aquele momento de sacrifício e vida em nome de Cristo. Amém? Quarta-feira, reunião normal. Sexta-feira, às 3 horas. Domingo normal, 8 às 18. Amém? Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela tua doce presença, por cada voto feito no teu altar, por cada pessoa que foi consagrada, representando suas famílias, cada voto feito, meu Deus, compromisso contigo. Nós queremos isso, Pai, sermos comprometidos com a tua palavra, com a tua presença, tendo a certeza de que tudo já deu certo, em nome de Jesus. Nos dê uma semana, Pai, abençoada na tua presença. E, meu Deus, essa pessoa possa colher os resultados de andar com Deus. Leve-os em paz, em nome de Jesus. Amém?